Havendo número e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior. Atas das sessões virtuais de 16 a 20 e de 23 a 27 de agosto, bem como da sessão ordinária por videoconferência do dia 25 do mesmo mês. Todos aprovam? Aprovado. Aprovado. Registro as boas-vindas ao desembargador Expedito Ferreira, que retorna após o período de férias. E registro a ausência da desembargadora Maria Zeneide Bezerra, em razão do gozo de férias anteriormente autorizadas. Julgamentos. O primeiro processo da pauta é o mandado de segurança 080468, 19/2019, impetrante Valério Américo Alves dos Santos, advogada doutora Cátia Maria Lobo Nunes, impetrante comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, relatora doutora Berenice Capuchu, estava substituindo o desembargador Expedito Ferreira. Doutora Cátia Nunes está inscrita para falar. Está em mesa, doutora Berenice? Sim, presidente. A doutora Cátia está presente. Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Um bom dia, excelentíssimo senhor desembargador, presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, através de quem saúdo a todos os integrantes desse colegiado com a seguinte mensagem: quantos desertos tem o ser humano que atravessar ainda hoje? Sobretudo o deserto que existe dentro dele, quando falta amor a Deus e ao próximo, quando falta consciência de ser guardião de tudo que o Criador nos deu e continua a nos dar. Valério Américo Alves dos Santos, já qualificado nos autos do mandado de segurança em julgamento, vem diante desta Corte de Justiça apresentar sua sustentação nos seguintes termos. O impetrante, ele ingressou nos quadros da Polícia Militar em 10 de 8 de 2001 e foi promovido a cabo em 29 de abril de 2016. Em 17 de fevereiro de 2017, o impetrante requereu uma licença para tratar de interesse particular, sendo inspecionado pela Junta Médica da Polícia Militar, que o considerou apto, e a decisão foi publicada no BG 046, de 10 de março de 2017. A diretoria de pessoal elaborou um estudo fundamentado, informação 340, 2017, DP1, reconhecendo ter o impetrante direito à licença pleiteado nos termos do artigo 64, parágrafo 1º, a linha B, artigo 66, parágrafo 1º e 2º da Lei 4.630, de 76, que é o Estatuto dos Militares e que regula toda a vida da corporação. Diante disso, foi feito todos os trâmites legais e o impetrante ele foi colocado, o seu pedido de requerimento de afastamento foi deferido. Passado 2 anos, o requerente não retornou à Corporação Policial Militar. E isso acontecendo a Lei 4.630/76, ela diz que, no artigo 90, ela diz que ele será levado a ex officio à reserva remunerada proporcional ao tempo de serviço. E, inclusive, todo o procedimento ele foi feito no âmbito da instituição. Foi feito a agregação pela a diretoria de pessoal, né? Fez o processo administrativo, fez a agregação, foi submetido à apreciação do jurídico da corporação, que deu parecer favorável, fundamentando, inclusive, na Lei 4.630, que é a lei que regulamenta toda a atividade policial militar. E o que aconteceu? O coordenador da assessoria jurídica, doutor Mário Rocha, ele emitiu esse parecer em 23 de março de 2017, pelo deferimento do pleito, após analisar toda a documentação acostada e a legislação pertinente à matéria, nos termos do artigo 66, parágrafo 1º e 2º da Lei Estadual 4.630. Finalizados os trâmites processuais e diligência, o comandante-geral, à época, o coronel Osmar, ele pediu informação ao COPOM, que despachou no sentido da concordância com a reserva remunerada do impetrante.
E foi feito todo o procedimento administrativo junto ao departamento de pessoal, o coronel Alvibar preparou a minuta, inclusive de reserva, tudo certo. Nesse meio tempo, mudou o comando da Polícia Militar, que, de forma absurda e violenta, fez uma portaria. Imagina, Excelência, uma portaria ter o poder de derrubar o que a lei determina, o que o Estatuto dos Militares determina, que é a Lei 4.630, e fazendo a reversão da inatividade para a atividade. Ora, Excelência, sequer o impetrante foi comunicado de que havia sido retornado à ativa. Incorrendo, inclusive, que já estava há 22 dias fora, incorreria até no crime de deserção, que após 8 dias de afastamento seria até um crime. Não foi comunicado, a portaria não tem força para derrubar um dispositivo legal, constando o Estatuto dos Militares. O Ministério Público já se manifestou favoravelmente à concessão da segurança no presente pleito, né? Por entender, né, desta forma também a afronta ao Estatuto dos Militares. E ele disse aqui no seu parecer, na ementa, ela diz o seguinte: licença concedida do ano de 97, com amparo na Lei 4.630, 76, norma em que não consta prazo máximo para concessão da espécie de afastamento, razão pela qual prevê, no caso que ultrapasse 2 anos, o militar será removido de ofício para a reserva. Portaria que, sendo espécie normativa inferior, limita indevidamente direito, tornando sem efeito dispositivo de lei, situação que extrapola a previsão de regulamentação da licença pelo comandante-geral. Então, houve um afronto ao princípio da legalidade, Excelência. O afastamento do comandante, o ato, ao princípio da legalidade, quando ele fez uma portaria afrontando uma lei que regulamenta, que é o Estatuto dos Militares, né? Então, afronta o princípio da isonomia, porque 2 militares, consta dos autos aqui, Excelência, o nome deles, a portaria concedida em situação idêntica, que é André de Paula Varela, foi concedido já, André de Paula Varela, foi concedido também ao policial militar de nome Ednei da Silva Marques, sempre foi concedida, Excelência. Nunca houve problema. Foi uma inovação, um prejuízo trazido ao impetrante, que a lei determina que ele tem o direito. É o Estatuto dos Militares. E mais ainda, o ato do comandante-geral, ele não poderia praticar porque ele está vinculado ao dispositivo dela. É um ato vinculado. É compulsoriamente, diz o dispositório, será compulsoriamente levada à reserva remunerada, não havendo previsão legal de reversão. Não tem nenhum dispositivo legal no Estatuto dos Militares, que é a lei máxima, que autorize ao Comando-Geral da Polícia Militar fazer uma reversão de um policial que está agregado, e muito mais de um policial que já está há mais de 2 anos afastado da corporação e que a lei diz que tem que ser levada à reserva proporcionalmente. E é por isso também que houve o afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, porque ele não foi intimado da decisão de reversão. Ele teria que ser intimado da situação de reversão para se manifestar e ele não teve essa oportunidade. Portanto, essa portaria ela é nula, porque ela é levada de vícios, né? Vícios estes que a nulificam. É por isso que o impetrante buscou junto à Justiça a nulidade da portaria e que se assegurasse a este o direito, né, de ser levado à reserva remunerada. Né? O Poder Judiciário ele pode adentrar na avaliação dos atos administrativos sempre que houver o afastamento da legalidade, Excelência. E eu juntei várias decisões nesse sentido, também no sentido de que o ato discricionário do comandante se afastou da legalidade porque ele contrariou uma lei, a lei máxima da corporação, Excelência. Isso está devidamente provado. O ato de reversão, Excelência,
A portaria 1771, de 14 de junho de 2019, publicada no BG 114, de 18 de junho de 2019, versa sobre a reversão do impetrante. Mas, não, pasme, Excelência, não tornou sem efeito o processo administrativo de reserva remunerada ex officio. Ele apenas trouxe para a ativa, mas não anulou, na portaria, não anulou o processo de reserva. Considerando que a reversão é ato pelo qual o comando da Polícia Militar agregado retorna ao respectivo quadro, tão logo cessa o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que competir na respectiva escala numérica. Na primeira vai ocorrer. Excelência, não cessou, em momento algum, o motivo da agregação de levar para a reserva. Não cessou por quê? Porque a lei diz que após 2 anos ele tem que ir para a reserva e ele já estava agregado após 2 anos. 2 anos, 2 meses e 2 meses afastado. Excelência, a ilegalidade praticada pelo impetrado, quando determinou a reversão do impetrado ao quadro ativo da PM, é gritante, porque a situação de agregação já estava materializada e tem respaldo na legislação já exposta. Assim, o ato de reversão traz enorme prejuízo ao impetrante, até porque o processo de reserva remunerada não foi tornado sem efeito. Só houve alteração na situação de agregação para ativo. Os demais autos se encontram válidos. O ato de agregação já se materializou através da portaria 6.814, de 2019, possibilitando até ao impetrante de usar o poder discricionário para reverter a condição originária da agregação, pois não existe previsão legal para tal, sendo o ato de reversão eivado de vícios, uma vez que afronta a Lei 4.630/76, que obriga a autoridade impetrada a transferir para a reserva ex officio remunerada por cotas, o policial militar, quando este não vindo a se apresentar, se afastar do serviço ativo, por licença, por mais de 2 anos. E aí eu trago aqui, Lei 4.630, artigo 90 diz: a passagem do policial militar, situação de inatividade mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se ex officio. Quarto, quando ultrapassar 2 anos contínuos ou não, em licença para tratamento de interesse particular, que é o caso. A transferência para reserva remunerada verifica-se sempre que o policial militar ultrapassar 2 anos, continua não em licença para interesse particular. Desta feita, ultrapassado o laço temporal, a administração pública é obrigada, Excelência, a proceder o cumprimento da lei. Isso é um ato vinculado. E digo mais, houve abuso de poder. O abuso de poder é o seu uso além dos limites, pois um dos limites desse poder é justamente a finalidade para a qual se destina o ato. O direito adquirido do impetrante também foi afrontado, Excelência. Por quê? Porque ele já estava protegido, não é? Acolhido por um dispositivo legal, que é o Estatuto dos Militares. E aí eu trago jurisprudência aqui, né? Previdenciário, restabelecimento de benefício, aposentadoria rural por idade, suspensão do benefício antes do decurso do prazo para recurso, artigo 5º. Cessando, inclusive, a fonte de renda, regime de economia familiar, administrativo, direito adquirido ao abono pecuniário de 1/3 das férias individuais, parágrafo 1º e 2º do artigo 78 da Lei 8.802/90. E tem o princípio da legalidade, eu já pontuei, e digo mais, Excelência, não havia qualquer justificativa para uma mudança de entendimento nessa mudança de comando, porque eles estão obrigados, e eles ao assumir o comandante, ao assumir o comando, ele faz um juramento, né, de atender ao dispositivo que é a Lei 4.630, que regula a vida do militar. A falta de intimação... Doutora Cátia, Vossa Excelência dispõe de 1 minuto. Ah, tá, Excelência, ainda bem que o senhor me avisou. Finalmente, Excelência,
requer que seja recebido, dado provimento ao apelo do impetrante, para que o comando, adote todas as providências legais para anulando esse ato de reversão, que é a portaria que foi atacada, possa o mesmo ser levado à reserva remunerada proporcionalmente porque é de direito e justiça, de acordo com a Lei 4.630/76. Muito obrigada, excelências. Agradeço a doutora Cátia e devolvo a palavra à doutora Berenice Capuchu, relatora. Obrigada, presidente. Parabéns, doutora Cátia, mais uma vez muito aguerrida nas suas causas. É um prazer. O voto se encontra disponibilizado, mas eu vou fazer uma análise curta do final já do voto, onde eu digo o seguinte: analisando de maneira detida os documentos e registros reunidos com a impetração, verifico que a licença para tratar interesse particular cumpriu exatamente o interregno temporal para o qual foi deferido, exatamente 2 anos, não havendo qualquer demonstração de que este prazo foi ultrapassado, não sendo legítimo admitir que o tão só cumprimento do respectivo prazo configuraria hipótese de transferência para a reserva remunerada ex officio, conforme explicitado pela autoridade coatora em suas informações. Para tanto, há que se compreender que para a passagem para a reserva ex officio do artigo 92, inciso 4º, é imprescindível que o prazo de 2 anos seja ultrapassado, que não se percebe no caso dos autos. Com efeito, a licença em referência foi cumprida exatamente como deferida originariamente pela autoridade competente. Ademais, a preservação do interesse público se acha constatada na causística, na medida em que tal regulamentação evita atualmente que militares utilizem indiscriminadamente do Instituto para serem transferidos à reserva, desvirtuando o sentido finalístico do inciso 4º do artigo 92 da Lei 4.630, de 76, com a indevida sobreposição do afã privado sobre o público, prejudicando em demasia a sociedade com o decréscimo do efetivo militar. À frente, eu registro a portaria que veio a seguir, que foi a edição da portaria 010, de 19, que diz que a licença para tratar de interesse particular será autorizada ao policial militar por prazo determinado, não superior a 2 anos. A 2 anos contínuos ou intercalados, devendo obrigatoriamente constar na portaria de concessão o tempo de afastamento autorizado, a data de início e término da licença, o tempo de licença de mesma natureza já gozadas e as ressalvas trazidas pelo artigo 9º, parágrafo 1, único, inciso 1 e 2 desta portaria, e transcreve o artigo anterior. Há que se deixar evidente que referida prerrogativa consta expressamente do parágrafo 2º do artigo 66 do Estatuto Militar, que é a Lei 4.630 de 76. A concessão de licença para tratamento de interesse particular é regulada pelo comandante-geral da Polícia Militar, de acordo com o interesse do serviço. E continuando o voto, eu digo, portanto, não configurada a transposição do prazo legal de licença, e não existe qualquer legalidade no ato administrativo de reversão, a teor do dispositivo do artigo 80 do Estatuto dos Militares, que, repetindo, eu digo, o artigo diz, reversão é o ato pelo qual o policial militar agregado retorna ao respectivo quadro, não tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que competir na respectiva escala numérica, na primeira vaga que ocorrer. Prosseguindo no voto, eu digo, de fato, considerando que não foi ultrapassado o prazo legal do afastamento pelo impetrante e não existe ilegalidade na determinação para a sua reintegração ao respectivo quadro, carecendo a impetração de demonstração do alegado direito líquido e certo. Na situação particular em estudo,
Observe que o ato administrativo que materializou a concessão da licença limitou-se ao prazo de 2 anos, não tendo havido nova concessão ou prorrogação do prazo inicialmente concedido, tendo o impetrante, em verdade, deixado de se apresentar à diretoria de pessoal da Polícia Militar para classificação e retorno às atividades. Portanto, sob o aspecto da legalidade, e não existe ato administrativo que autorize o impetrante a afastar-se de suas atividades após 16 de fevereiro de 2019, não sendo o ato espontâneo e voluntário do servidor militar de não retornar ao serviço, manifestação de anuência tácita da administração pública com a prorrogação de sua licença. Entendida a matéria sobre esta perspectiva restrita, não vislumbro demonstrados os requisitos estabelecidos no artigo 92, inciso 4 do Estatuto dos Militares, para assegurar ao impetrante sua transferência ex officio para a reserva remunerada. Nesse sentido, eu trago, cito precedente da Corte, que eu peço permissão para não ler, e continuando, eu digo, de resto, sendo vedado ao Poder Judiciário invadir a esfera meritória dos atos administrativos de natureza discricionária, especialmente quando não revelado qualquer indício de legalidade, abusividade ou ausência de fundamentação, descabe conhecer do pedido inicial para limitar a esfera de atuação da autoridade administrativa quanto aos atos privativos de sua competência. Ante o exposto, não demonstrada a idoneidade do direito invocado na inicial, em dissonância com o parecer da 16ª Procuradoria de Justiça, voto pela denegação da segurança. Como voto, senhor presidente? Pois não, agradeço a Vossa Excelência. No sistema, registro já de votos acompanhando a relatora e 2 votos divergindo. Alguém quer... Presidente, pela ordem, presidente. Pois não, senador Saraiva. Presidente, eu fiz anotar junto à vossa assessoria que eu pediria vista e eu gostaria de manifestar após exatamente esse exame melhor dos autos. Certo. Pediria vista, presidente. Pois não. Então, desembargador Saraiva pede vista. Os demais aguardam, né? Tá bem. Ok. Então, após o voto da relatora, o desembargador Saraiva pediu vista dos autos. Então, senhor presidente, terminado o meu voto, eu posso me retirar da sessão e peço permissão. Pois não, Excelência. Agradeço a presença de Vossa Excelência. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia, Excelência. Fiquem com Deus. Bom dia. Só lembrando a Bom Bárbara Berenice que ela está vinculada na próxima sessão. Certo, não se preocupe. Eu estarei aí. Tchau, tchau. Ok, até logo. O processo número 2 da pauta é a ação direta de inconstitucionalidade 0808-846, requerentes Amarildo Elias de Moraes Filho e outros. Requerido, governadora do Estado do Rio Grande do Norte, presidente do Tribunal de Contas, presidente da Assembleia Legislativa, procurador Dr. Sérgio Eduardo da Costa Freire, relatora desembargadora Judite. Está inscrito o doutor Andreu de Macedo Alves. Desembargadora Judite, processo em mesa. Governador, presidente. Excelência. Pois não, Tá em desembargador. mesa. Eu minha suspeição, viu? Suspeição do desembargador expedito nesse processo. Está em mesa. Está em mesa, né? O processo, senhor presidente, Pois não. no caso de Adim, que é um processo objetivo, a suspeição só pode ocorrer se for quanto a advogado de qualquer das partes. Mas não existe suspeição se não há pessoa, né, que é um processo objetivo, não um processo subjetivo, apenas para alertar o desembargador expedito sobre esse aspecto. Ok. O doutor Andreu de Macedo Alves está presente. Sim, excelente. Senhor presidente, Pois não, desembargador Flávio. após a sustentação oral, independentemente
posicionamento do voto que eu já conheço, bem lançado, o voto da desembargadora Judita, eu vou pedir vista dos autos e gostaria de que, após a sustentação e a palavra da doutora Judita, eu pudesse justificar o meu pedido de vistas. Pois não. Doutor André, Vossa Excelência dispõe até de 15 minutos. Muito obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relatora, colega do tribunal, nobre representante do Ministério Público, senhores e senhoras serventuários desta justiça, colegas advogados presentes. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade e antes de fazer a manifestação ou a defesa oral propriamente dita, eu gostaria apenas de fazer uma contextualização. Essa ação ela surgiu em razão do estresse que era submetido às gestões municipais do Estado do Rio Grande do Norte, e não estamos falando de interesses pessoais dos gestores, mas sim do estresse causado às gestões municipais do Estado do Rio Grande do Norte, em razão de normas estabelecidas pelo TCE, quanto ao prazo e condições de envio de relatório de gestão fiscal e multas também estabelecidas pelo seu descumprimento, assim como pelo um procedimento estabelecido na Lei 464, que é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, um procedimento de execução extrajudicial. Esse estresse que trazia, esse tema traz profunda angústia aos gestores, porque eles deixam, muitas vezes, de desempenhar suas funções ou de enveredar esforços com o objetivo de cumprir a atividade fim do município, que é a prestação de serviço público, essencial e não essencial aos seus locais, para estar preocupado e fiscalizando aqueles servidores que são incumbidos da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, o órgão fiscalizador das contas do Estado do Rio Grande do Norte. O que se observa é que, muitas vezes, o órgão fiscalizador, e aqui não se questiona, excelências, de forma alguma, o relevante trabalho do órgão de fiscalização. Muito pelo contrário, sabemos da relevância e da importância do trabalho desempenhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, assim como por todos os tribunais de contas do Estado e o Tribunal de Contas da União, todos os órgãos de fiscalização. O que se questiona aqui é apenas os limites constitucionais, embargador Cláudio Santos, que são ultrapassados muitas vezes por este órgão, e cabe ao Poder Judiciário, obviamente, se manifestar nessas circunstâncias. A ação é promovida por 49 gestores municipais. Na verdade, o número inicial eram 55. Em razão da celeridade que tínhamos que dar no ingresso da ação, nós optamos por tirar 6 em razão de problemas de representação, desembargador de Lermano. Não estavam devidamente representados, faltava algum documento. Mas eu tenho certeza que, se tempo tivéssemos, nós teríamos 167 autores da presente ação. Todos os municípios do Estado do Rio Grande do Norte, isso porque todos os municípios do Estado do Rio Grande do Norte sofrem da mesma angústia. Todos eles sofrem com essas imposições por parte do Tribunal de Contas e deixam de cumprir, como eu já disse, as suas atividades fins para estarem preocupados em envio de relatório, prestação de contas, enfim. O que não deve ser, não se nega que deve ser feito, mas, obviamente, como já dito, repito, dentro dos limites estabelecidos na Constituição. Pois bem, a primeira discussão instaurada na presente ADI diz respeito à inconstitucionalidade do artigo 8º, caput, 9º, caput e parágrafo 1º. E artigo 10, caput, inciso 1, 2, 3 e parágrafo 1 da Resolução 011/2016. É importante que se diga que essa resolução, a redação dela é repetida periodicamente. Nós temos a resolução de 2016, tínhamos um em 2011 e tínhamos outro em 2007. E o que estabelece esses dispositivos? Prazos e condições para envio deste relatório, né, que compõe a prestação de contas do gestor, e aí não só do gestor municipal, mas todo e qualquer gestor, inclusive dos órgãos estaduais e dos poderes estaduais, né, para envio do RGF. E essa resolução, ela estabelece, então, prazos e condições à revelia, no nosso sentido, o texto constitucional. Isso porque, e aí me permitam, Vossas Excelências, eu faço referência à Lei 10.028 de 2000, que é uma lei federal, mas esse não é o escopo dessa ação, por óbvio, direta de inconstitucionalidade.
O malferimento que se alega quanto a esta discussão diz respeito ao artigo 32 do texto constitucional estadual. Mas é importante que tragamos a lume o que estabelece a Lei 10.028, de 2000. O artigo 5º, inciso 1 desta lei, estabelece: constitui infração administrativa contra as leis e finanças públicas. 2 pontos. Inciso 1. Deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, vírgula, nos prazos e condições estabelecidos em lei. Como dito, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, o Tribunal de Contas estabelece esses prazos e condições por meio de resolução. Ao invés de enviar à Assembleia Legislativa, ao Poder Legislativo, o projeto de lei para discussão do tema, de modo que os representantes do povo possam se debruçar sobre ele, o Tribunal de Contas assim não faz e edita apenas uma resolução com esse prazo e condições. No nosso sentir, me permitam, Vossas Excelências, essa manobra do Tribunal de Contas, ela viola o que estabelece, e já foi dito aqui, o artigo 32, o poder do texto constitucional estadual. O poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa com sede na capital do Estado. Ora, se o poder legiferante é do legislativo, por óbvio, caberia a ele regulamentar os prazos e condições de envio de RGF, como determina a legislação federal. Mas, repito, aqui no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, não é o que acontece. A matéria, Excelência, já foi repetidas vezes decidida tanto pelo Colégio Supremo Tribunal Federal, quanto diversos tribunais pelo país afora. São vários as emendas que nós transcrevemos no decorrer da petição inicial. E aí, cabe apenas, vou citar algumas, uma devida vez de Vossas Excelências, não ser cansativo, queria ler apenas um pequeno trecho da ação direta de constitucionalidade 5691 do Espírito Santo. Cabe ação direta de constitucionalidade contra a resolução revestida de conteúdo normativo primário, é o caso. E mais à frente, se eu tiver tempo, eu vou me manifestar, porque, inclusive, é uma das alegações do Tribunal de Contas que o ato normativo ele é secundário. Não é. Ele regulamenta o envio de os prazos e condições para envio de RGF. E não há norma no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte que o faça. Norma estadual que dispõe, repito, voltando aqui à decisão do Supremo Tribunal Federal, norma estadual que dispõe contrariamente ou sobre normas próprias de lei geral. É o caso, Excelências. Usurpa a competência legislativa da União. Obviamente que o caso similar, o paradigma diz respeito à legislação federal, à norma da União, mas se aplica o entendimento ao caso dos autos. Legislativa da União e viola diretamente o modelo da repartição de competência legislativa traçado pela Constituição Federal, precedentes. Nós também trazemos a ADI 3605 como na fundamentação da ADI, que ora sobre a precisão de Vossas Excelências, a ADI 290, da relatoria do ministro Dias Toffoli, todos no mesmo sentido, Excelências. Há, inclusive, várias decisões já na primeira instância desse Tribunal de Justiça, todos nesse trilhar. Também transcrevemos algumas delas no corpo da petição inicial. Ultrapassado esse ponto, e é flagrante a inconstitucionalidade com relação à fixação de prazos e condições por meio de resolução, nós entramos num segundo aspecto da discussão delineada na petição inicial desta ADI. Diz respeito à inconstitucionalidade da multa fixada por essa mesma resolução. Vejam, Vossas Excelências, desembargador Cláudio Santos, desembargador João Rebouças, que o artigo 53 do texto constitucional estadual, ele estabelece expressamente o controle externo à cargo da Assembleia Legislativa exercida com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete, inciso 7, aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, desembargador Saraiva. Multa proporcional ao dano causado ao erário. Parágrafo 3º desse mesmo dispositivo. As decisões do Tribunal de Contas de que resulta imputação de débito ou multa têm eficácia de título executivo. Isso também é relevante, porque é uma das discussões instauradas. Devendo observar os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade estabelecidos em lei.
é o que diz o parágrafo 3º do texto constitucional. Na hipótese, como já dito, o Tribunal de Contas, e é importante registrar que houve, de fato, uma falha na petição inicial, mas, em tempo, emendamos ela e não trouxemos as disposições da resolução, não pedimos a inconstitucionalidade das disposições na inicial, das disposições que tratam da multa. Entretanto, emendamos a inicial, a petição consta do ID, não estou achando aqui o ID, mas, enfim, há uma emenda inicial em que a gente pede a inconstitucionalidade dessas disposições que estabelecem multa aos gestores, e são os artigos 31 caput, incisos 1 a 5, 32 caput, 33 caput e inciso 1, a linha A, B e C da Resolução 011/2016, dessa mesma resolução que foi dita, referida anteriormente. Ela estabelece, então, multas no caso de atraso, mas o texto constitucional, no artigo 53, como já li, o qual já li aqui para Vossa Excelência, inciso 7, parágrafo 3º, estabelece que deve a lei fixar a multa, isso é óbvio, isso é claro. É importante dizer, Excelência, que essa disposição constitucional estadual é apenas uma repetição do que estabelece nossa Constituição Federal. Me permitam, Vossa Excelência, só para dar uma... O artigo 71, inciso 8 da Constituição Federal, e esse não é o escopo da discussão, a discussão aqui diz respeito apenas à violação do texto constitucional estadual, por óbvio, é esse a matéria que pode este acordo se debruçar nesta ADIM, mas apenas para que fique claro, diz o 71º, aplicar os responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, sanções previstas em lei, que estabelece, dentre outras combinações, multa proporcional. É exatamente, então, a repetição, lembrando que o artigo 71, 8º da Lei da Constituição Federal, ele se aplica ao Tribunal de Contas do Estado por força do que estabelece o artigo 75 da Carta Magna, por força do que estabelece o artigo 75 da Carta Magna. Essa matéria, Excelência, também já foi objeto de deliberação diversas vezes por diversos órgãos jurisdicionais do país, havendo, inclusive, diversas ADIs sobre a matéria e ela trilhando o entendimento de que deve, me permitam, Vossa Excelência, eu vou apenas fazer referência aqui a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário, multa, abre aspas, multa aplicada por Tribunal de Contas do município, penalidade criada por meio de resolução, impossibilidade. A possibilidade quanto à combinação de multa criada por meio de resolução normativa, e ele diz a resolução, que prevê seja aplicada tal sanção quando em observância o prazo de 45 dias para entrega de relatório de gestão fiscal para a entrega do relatório de gestão fiscal ao Tribunal de Contas do município. Neste caso específico, a jurisprudência deste egresso tribunal, bem como revelou o Ministério Público Federal, conclui que não detém aos atos administrativos normativos, no caso uma resolução, o poder de criar sanções administrativas quais pendem de lei em sentido estrito, depende de lei em sentido estrito. É um precedente do ministro Falcão, do STJ, mas eu cito também 793/2001 de Santa Catarina, ministra Denise Arruda, o 274/423, João Otávio Noronha, o precedente 15/578 do ministro Teori Zavascki, que inclusive é um precedente que cai como uma luva ao caso sob apreciação de Vossas Excelências. Há também uma discussão com relação à inconstitucionalidade do artigo 118, inciso 1, desembargador Cláudio Santos, da Lei Complementar 464, de 2012, que é a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande. O que estabelece esse dispositivo? Expirado o prazo do artigo 117, sem manifestação do responsável, pode o tribunal, pasmem Vossas Excelências, impor-lhe o desconto integral da dívida nos respectivos vencimentos, salários ou proventos, observados os limites previstos na legislação aplicável. É uma execução extrajudicial determinada no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. A lei autoriza o Tribunal de Contas a executar suas próprias decisões, como se não fosse tipo executivo extrajudicial já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que é essa condição das decisões do Tribunal de Contas, reiteradas vezes, né, que o Tribunal de Contas cabe decidir, título André, Vossa Excelência dispõe de 1 minuto. Obrigado, Excelência. Mas, enfim, há precedentes, nós transcrevemos vários precedentes nesse sentido, e apenas para finalizar, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, quando o Estado a se manifestar, eu vou pular um pouco, apenas para chegar a essa conclusão final, quando o Estado a se manifestar, ela manifestou, inclusive, concordância
desembargador Vigílio, desembargador desembargador Ibanez, com um pedido com relação à inconstitucionalidade da resolução aqui tão repetida. Já o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte alegou a ilegitimidade sobre a alegação de que os prefeitos, os gestores municipais estariam defendendo interesse próprio e não estão, como eu disse, e fiz questão de dizer no início da minha fala, eles estão defendendo, na verdade, interesse do município, porque essas imposições obrigam que eles se debrucem e percam tempo exagerado em prejuízo da atividade fim dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte, assim como dos demais órgãos estaduais. E tanto é que nenhum dos autores tem qualquer decisão por parte do Tribunal de Contas imputando-lhe qualquer penalidade nesse sentido. Apenas para concluir, também há uma alegação do Tribunal de Contas... Tempo esgotado, doutor Andreu. Muito obrigado, Excelência. Sendo assim, requer apenas a procedência da ação, está tudo muito bem discutido nas petições acostadas aos autos. É o que se requer, desde já, saúde a todos e bom trabalho. Agradeço ao doutor Andreu e devolvo a palavra à eminente relatora, desembargadora Judite. Pois não, Excelência. Bem, ficou tudo muito bem esclarecido depois da sustentação oral do nobre advogado, que se postou muito bem na tribuna, mas eu quero só fazer um resumo dos fatos. É uma ADIM proposta por 48 prefeitos insurgentes contra a lei orgânica do Tribunal de Contas, a Lei 464/2012, e também alguns dispositivos de resolução daquele mesmo tribunal diante de caráter normativo. Depende da legitimidade ativa e a pertinência temática da matéria exposta. Insurge contra o relatório fiscal e aplicação de multa pelo referido Tribunal de Contas, taxando-a de inconstitucional. Houve manifestação tanto do presidente do tribunal, pela ilegitimidade ativa, do governador, pela ausência de requisitos da cautelaridade, e do presidente da Assembleia Legislativa, que entendeu o seguinte: entendeu pela inexistência de irregularidade no procedimento legislativo que deu origem à lei orgânica do Tribunal de Contas, devendo prevalecer a presunção de sua constitucionalidade. E, em respeito ao artigo 10, foi dado vista à parte autora, que se manifestou, inclusive falou sobre as preliminares. Nessas preliminares, eu estou rejeitando a de legitimidade passiva e acolhendo, em parte, a de não conhecimento da ação apenas no tocante ao embate proposto pelos artigos 8º caput, 9º caput e parágrafo 1º, e 10 caput, incisos 1, 2 e 3, e parágrafo único da Resolução 011/2016 do Tribunal de Contas. E, em resumo, eu falo sobre o mérito da ação, falando sobre a matéria exposta, mas eu estou indeferindo a medida cautelar proposta, considerando a ausência do perigo em mora. Cito o precedente da Corte, lembro que a lei é de 2012 e, portanto, não visualizando um dos pressupostos necessários à concessão da cautelar pleiteada, eu estou indeferindo o pedido cautelar. Se quiserem, eu leio a ementa que tem, como deve ser, o importante do voto, mas, se não, em rápida exposição é isso. E como o voto foi disponibilizado com bastante antecedência, talvez não se faça necessária. E também vai ter o voto visto do desembargador Cláudio Santos, que, com certeza, ouvirei atentamente o que Sua Excelência tem a dizer, até para uma possível mudança de pensamento, o que não me leva a isso, mas, claro, que será ouvido atentamente para ver a pertinência dos requisitos de Sua Excelência. É só isso que eu tenho a dizer, Excelência, e qualquer coisa estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Agradeço a Vossa Excelência. Desembargador Cláudio vai pedir vista, já disse, né? Não, presidente, eu gostaria de justificar o pedido de vistas. Pois não. Até para a reflexão não apenas da excelentíssima senhora desembargadora relatora, mas todos os colegas, inclusive, daqueles que não estão presentes. É que me chamou a atenção, primeiro porque a multa
ela tem uma natureza jurídica de pena. Pena, portanto, é penalidade, é castigo no direito penal desde o início. Portanto, é direito penal. Pena é uma restrição ao direito de propriedade, assim como a prisão é uma restrição ao direito de liberdade, ao direito de ir e vir. E a Constituição Federal é muito clara no princípio da legalidade, no artigo 5º, inciso 39, quando diz, não há crime sem prévia lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, qualquer pena deve vir absolutamente encartada numa lei, inserida numa lei, e deve ter suporte constitucional. Inclusive, as próprias penas que a gente aplica de ofício no nosso dia a dia, na área civil, elas estão previstas em lei, como está lá no Código de Processo Civil. Não considero que haja competência do Tribunal de Contas para impor penalidade. Então, o princípio da legalidade me bastaria suficiente a declaração de inconstitucionalidade. A Constituição Estadual também prevê essa questão e obriga a todos os órgãos a veicularem ao tribunal veicular, disciplinando apenas aquelas questões menores através de resolução. Mas quando se trata de tirar uma parte do patrimônio da pessoa física, é que me parece a ausência de uma lei uma lacuna absurda, a princípio. Eu vejo também, e máxima vênia do entendimento da relatora, a necessidade de se apreciar a medida cautelar, porque essas penas continuam a ser aplicadas a partir de resolução em 167 gestores municipais e até no presidente do Tribunal de Justiça ou no presidente da Assembleia Legislativa, quando eles são gestores, quando eles estão nas suas atribuições administrativas. De formas que nós temos também o princípio de nullum pena sine lege, que a gente aprendeu desde o primeiro dia na faculdade. Além do mais, a novidade interessante, para que vossas excelências tenham uma clareza maior da situação, que eu vou examinar de maneira mais aprofundada, é que a lei complementar 684, votada na Assembleia Legislativa, diz claramente que, modificando o artigo 102 da Lei de Regência, que modifica a Lei Complementar 464, discutida aqui agora, é que ela diz claramente o seguinte: essa lei é uma lei que trata exatamente dessa questão, de todas as questões de remessa de documentos ao Tribunal de Contas, e diz claramente, essa Lei 464, que a multa deverá ser aplicada somente quando prevista em lei. Então, o relatório de envio de gestão nas normas sujeitará a responsável à multa. Essa é uma lei complementar votada, agora publicada na Assembleia Legislativa. A fixação de multa, no parágrafo único do artigo 107b, prevista no caput desse artigo, será observada a natureza e relevância da divergência entre a forma apresentada e a exigida, bem como a existência de indício de má-fé ou negligência grave. Inclusive, não é multa automática, é preciso justificar porque houve atraso de um dia nessa situação. As sanções pecuniárias imputadas pelo Tribunal de Contas devem obrigatoriamente ser estabelecidas por lei. É o que está aqui no artigo 107C dessa nova lei que modificou a Lei 464. Não bastasse isso, senhores, eu tenho observado diversos casos de liminares em mandado de segurança e decisões em sentenças que repudiam essa extrapolação e esse exagero da multa ser veiculada por um tribunal administrativo.
administrativo, como se o Tribunal de Contas pudesse editar normas de conduta. Não falam em prazo para mandar o relatório. Eu acho até que o Tribunal de Contas poderia estabelecer os prazos, desde que obedecesse a razoabilidade como princípio constitucional. Mas impor sanções primárias, como a multa através de resolução, me parece um exagero. Então, eu agradeço aí a deferência da ilustre relatora em justificar isso, mas apenas para reflexão no meu pedido de vistas, e eu acredito que na próxima sessão por videoconferência trarei um voto vista já expondo o meu ponto de vista, máxima vênia à excelentíssima senhora relatora, desembargadora Judith Nunes, a quem tenho profunda admiração, respeito e consideração. Pois não. Bela ordem, desembargador presidente. Eu também digo a mesma coisa do desembargador Cláudio sobre admiração, respeito, inclusive na vida pessoal e também nos seus pontos de vista jurídicos, sempre muito oportunos. Mas, não obstante ele tenha falado que o perigo mora persiste, porque os efeitos estão se propagando, eu lembro a data da lei, os precedentes da Corte e esse problema de caráter de penalidade da multa, bem como outros suscitados, serão vistos quando do mérito da ação cautelar, ou do mérito da ADIM. Agora estamos tratando tão somente de uma medida cautelar, mas também com todo respeito, viu, desembargador? Pronto, só isso que eu queria dar esse lembrete. Obrigado. Pois não. Após o voto da relatora, pediu vista do exalto desembargador Cláudio Santos. Processo número 3, incidente de arguição de inconstitucionalidade, 0802-453. Arguinte é relator da apelação civil número 01-00825, arguidos Laírton Pereira Viana, município de Baraúna, advogado doutor Lindo Castro Nogueira, relator desembargador Expedito Ferreira. Doutor Lindo Castro está inscrito para falar, não sei se está presente. Aí está. Pois não. Doutor desembargador Expedito, processo em mesa? Em mesa, excelência. Doutor Lindo Castro fala por... Precisa ser município de Baraúna, né? Laírton, né? Isso. Pelo município de Baraúna. Pela ordem, presidente, Pois não? Ministério Público. Ministério Público, eu gostaria, presidente Vivaldo Só, de fazer uma observação. Tem um despacho do relator, nesse caso, de identificação... Vou resgatar aqui, de identificação 6348598, que foi o que teve um ciente da Procuradora de Justiça, doutora Rossana, fazendo a referência que o processo seria submetido, né, a essa matéria ao pleno. Porém, existe um outro despacho, né, no caso do relator, de número 880-1549, na página 70, que faz a referência para a vista da Procuradoria de Justiça para a manifestação desse processo. E essa vinda para essa manifestação da Procuradoria Geral, nessa DI, ele não se perfectibilizou. Então, eu gostaria só de fazer essa referência, porque o ciente de doutora Rossana, como Procuradora de Justiça, foi no sentido só da ciência de que a matéria seria colocada para apreciação do pleno. Ela faz referência expressa nesse documento. Pois não. Desembargador Expedito, o relator? Excelência, eu posso tirar de mesa, né? Vista é o Ministério Público. Senhor presidente, como o Ministério Público não pode pedir vistas, eu arguo uma questão de ordem de ofício para que o processo baixe em diligência para ouvir novamente o Ministério Público a respeito. Não é isso, excelência, eu posso pedir vista novamente. Mas eu estou apenas adotando um procedimento normal, não é? Claro. Vista novamente e vou tirar de mesa o processo e mandar remete ao Ministério Público, ok? Muito obrigado, presidente. Desembargador Expedito. Pois não. Obrigado, excelência. Bom trabalho. Bom, encerrada a ordem jurisdicional, passaremos então à ordem administrativa.
Na ordem administrativa, o primeiro processo é um recurso em processo administrativo em que é recorrente à Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Esse voto foi disponibilizado e eu digo na emenda o seguinte: recurso administrativo... Presidente, se fosse possível, bom dia, gostaria de fazer uso da sustentação oral antes do voto de Vossa Excelência e do julgamento pela Corte. Nesse da Marne? Isso. Qual é o processo? É um recurso em processo administrativo da Marne, em que é discutida a questão de... Pagamento de umas férias, né? O negócio de si, Folgas. Folgas. Folgas compensatórias, pagamentos. Plantões. Eu acho que a Marta tem interesse em fazer a sustentação oral. Bem, doutor Andreu, então, dispõe de até 15 minutos. Obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desse egrégio Tribunal de Justiça, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, excelentíssima Procuradora-Geral de Justiça, né? Meu bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Minha fala será bem rápida, só para realçar, né, a razão desse requerimento, desse recurso, né? Foi feito esse requerimento recentemente, a presidência acerca dessas licenças compensatórias, né, que na visão da Marne favoreceria os magistrados do Estado em geral. Eu ressalto, tanto no requerimento quanto posteriormente ressaltei no recurso, que o direito à licença compensatória foi previsto na nossa LOGE e entrou em vigor no início de 2019. E o fato é que, como já acontecia antes, né, continuaram acontecendo plantões pelos magistrados nas sextas-feiras. Isso em decorrência, né, do horário da sexta-feira, do expediente normal ser reduzido, né, e a partir das 14 horas se iniciar um plantão. Então, de fato, os magistrados do Rio Grande do Norte exercem ou atuam nesses plantões, e embora a nossa lei de organização judiciária fale que é uma vantagem dos magistrados a licença compensatória, o fato é que essas sextas-feiras elas não eram contabilizadas. Talvez por ser um curto horário de expediente, né, em que o plantão do dia aconteceria e logo começava o plantão da noite. Em março, ainda na gestão do anterior presidente da Marne, foi feito um requerimento justamente para que essas feiras fossem contabilizadas. E o tribunal, né, votou e decidiu pela resolução 12, de 7 de abril de 2021, que a cada 2 sextas-feiras o juiz, o magistrado, não só o juiz, né, todos os magistrados teriam direito a uma licença compensatória pelo somatório dessas 2 sextas-feiras. Então, o requerimento da Marne é tão só para que seja aceito nas bases dessa resolução, que definiu que a cada 2 sextas-feiras se teria direito a uma licença compensatória, que fosse reconhecido esse direito aos magistrados do Rio Grande do Norte desde o início da vigência da atual LOGE, ou seja, desde o início de 2019, quando foi criada essa vantagem. Justamente por quê? Porque os plantões foram exercidos. Os plantões existem, a lei já dizia que havia o direito à licença compensatória, apenas o tribunal regulamentou, deixando claro que a sexta-feira também tem que ser vista como um horário, né, de plantão, e isso justamente para que se evite, né, um enriquecimento indevido do Estado do Rio Grande do Norte às custas do direito dos magistrados. Então, essas são as minhas considerações, eu agradeço pela oportunidade da fala, agradeço a todos. Pois não, agradeço, doutor Andreu. E no meu voto, em síntese, foi disponibilizado, eu digo, o cerne da questão subexame consiste na possibilidade de efetuar-se o pagamento aos magistrados pelo exercício dos plantões nas sextas-feiras, das 14 às 18 horas, a partir de 1º de maio de 2020. Sobre a matéria da Lei de Organização Judiciária do Estado, eu transcrevo o artigo 85,
E mais à frente eu digo, note-se que a resolução número 26, de 22 de agosto de 2012, que dispõe sobre o horário do expediente, a jornada de trabalho e o plantão permanente e ininterrupto no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, modificada posteriormente pela resolução 28, de 22 de maio de 2013, define os plantões diurno e noturno, bem como o do recesso e a folga em decorrência de tais plantões, em seus artigos 4, incisos 1 e 2, 12 e 13. Transcrevo. E digo, destarte, ao contrário do defendido pelo recorrente, a regulamentação dos plantões dados nas sextas-feiras, à tarde, das 14 às 18 horas, só passou a existir a partir de 7 de abril de 2021, com a entrada em vigor da resolução número 12 de 2021, que alterou o artigo 1º da resolução número 9, de 13 de março de 19, acrescendo ao inciso 1, de referido dispositivo, a categoria de citados plantões, dispondo que, aí eu transcrevo o artigo 1º da resolução número 9, uma licença compensatória a cada plantão diurno, sendo devida também a cada 2 plantões diurnos realizados às sextas-feiras no período entre 14 e 18 horas. Portanto, anteriormente à existência de supracitado ato normativo, as sextas-feiras, das 14 às 18 horas, não eram consideradas como plantões diurnos, nem tampouco noturnos, não configurando assim uma licença compensatória, muito menos ensejando a conversão em pecúnia, razão pela qual só foi deferida tal conversão durante o período de 8 de abril de 21 a 31 de maio de 21, não havendo como prosperar o pleito em análise. Desta forma, não existindo motivos para modificação da decisão recorrida, entendo que não deve prosperar o recurso administrativo interposto pela recorrente. Diante do exposto, submeto a presente questão à apreciação dos eminentes pares, sendo o meu voto pelo improvimento do recurso administrativo, para manter integralmente o deciso vergastado pelos seus próprios fundamentos. É como eu lancei o meu voto. E vamos, então, colher os votos. Desembargador Amaury Moura. Acompanhe, Excelência. Voto, Vossa Excelência. Realmente, embora a previsão na loja, o direito pode existir a partir da resolução. Só para reiterar e acompanhar o voto de Vossa Excelência. Pois não, Excelência. Desembargadora Judite. Também acompanhe, Excelência. Desembargador Cláudio. Eu acompanho Vossa Excelência, embora, desembargador presidente, essa matéria possa ser oportunamente revista, revisitada, oportunamente dada aí a questão da oportunidade e conveniência da administração. Mas eu acompanho Vossa Excelência no que está posto. Certo. Desembargador Expedito. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador João Rebouças. Cumprimento o doutor Andreu pela sustentação e também acompanho Vossa Excelência. Desembargador Saraiva. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Desembargador Amilcar. Presidente, eu vou acompanhar, apesar de ter algumas ressalvas, mas eu vou acompanhar porque nós temos que atentar ao princípio da legalidade. Se não havia previsão ainda feita no nosso sistema, então eu vou acompanhar. Desembargador Dilermando. Acompanho, Excelência. Desembargador Virgílio. Acompanho também, presidente. Pois não, desembargador Virgílio. Desembargador Ibanez. Concordo com Vossa Excelência, presidente. Estou presente. Bem, ok. Desembargador Glauber. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Desembargador Gilson. Acompanho, presidente. Desembargador Cornélio. Também acompanho. Então, o recurso foi desprovido à unanimidade. O processo seguinte da pauta administrativa é o processo administrativo disciplinar, requerente CNDJIA de OB, requerido JA de SB, advogado doutor Felipe Cortez Meira de Medeiros. O desembargador Expedito Ferreira é o relator desse processo administrativo disciplinar. Em mesa, Excelência? Está em mesa, Excelência. Então, doutor... Presidente, vai consignar o meu impedimento. Então, desembargador Amaury, impedido. Senhor presidente, esse é o processo do doutor Jarbas, não é isso, doutor? Isso, é o processo do doutor Jarbas. É o processo do doutor Jarbas Bezerra, eu já havia verbado suspeição no início ainda. Desembargador Vigílio também, se não me engano. Eu também averbo suspeição. Também.
Somente, 4 né? suspeições. 3. Um impedido, desembargador Amauri. 4. E a Mauri, o 4. Quem é o outro? Eu só tenho anotado aqui desembargadora Judite e desembargador Amilcar, a suspeição. Amigo desembargador Vigílio, se eu não me engano, ele... O desembargador Vigílio eu não tinha ouvido. Ele afirmou suspeição também? Suspeição do desembargador Vigílio. Eu não sei se ele afirmou, não me lembro se o desembargador Vigílio teria afirmado ou teria estado atrás, não me lembro. Desembargador Vigílio, está nos ouvindo? Confirma aí, por favor. Eu afirmei suspeição, presidente, desde a distribuição. Certo. Então são 4. Bom, mas ainda assim tem número, né? Não. 2, 3, 4. O desembargador Amauri estaria impedido ou impedido de ser só um relator? Ele poderia votar? Ele foi corregedor, desembargador Amauri. Mas ele não seria apenas impedido de presidir, de ser o relator do processo? Minha pergunta é esta. No caso do corregedor, ele fica o presidente, pela ordem. Pela ordem. Pois não. Historicamente, o corregedor vota nos processos disciplinares, até porque ele não emitiu um juízo de valor antecipado. Agora, a questão do desembargador Amauri é mais, me parece, com toda a consideração, mais a questão de suspeição, mas de impedimento me parece que não acho. Não, excelente. Com todo respeito também, historicamente, nesta corte, há impedimento, inclusive no último processo recente da doutora, eu não me lembro o nome dela agora, que foi julgada, doutora Gabriela, eu fui impedido, me declarei impedido, porque ali também o processo originou-se a partir da instauração de um procedimento determinado por mim enquanto corregedor. E esse processo tem um agravante, não só o processo originou-se a partir de um ato administrativo meu, mas instruí todo o processo de sindicância e o julguei, trazendo para a corte, e a corte, acompanhando o meu voto, determinou a instauração do processo administrativo que nós vamos julgar agora. Então, trazendo como exemplo mais recente, para não citar outros precedentes mais antigos, na última quarta-feira, ou penúltima quarta-feira, isso já aconteceu. Não tenho absolutamente nenhuma dificuldade em participar do julgamento desse processo. Suspeição não há, tanto é que presidi e votei, e o meu voto foi acolhido à unanimidade por esta corte, no sentido de abrir o PAD que vai se julgar agora. Mas, para evitar, inclusive, qualquer alegação, pelo menos, de nulidade futura, e seguindo os precedentes da corte, que eu entendo que o caso é de impedimento. Presidi o processo anterior, instaurei, presidi e trouxe o voto, e julguei, ainda que não tenha, claro, examinado o mérito propriamente dito do processo administrativo em si, que é isso que nós vamos julgar agora, mas já manifestei e presidi todo o inquérito lato sensu, que antecedeu o julgamento desse feito. Agora, se a corte entender que não há impedimento e mudar o entendimento a partir de agora, digo desde já que não há absolutamente nenhuma dificuldade do ponto de vista pessoal de participar desse julgamento. A minha preocupação é a questão formal somente, senhor presidente. Ok, é como a corte vem decidindo, então. Bom, doutor... Só pela ordem. É possível, com base no artigo 20, parágrafo 1º da resolução 135 do CNJ, e visando a preservação da intimidade do julgamento, o julgamento ocorrer em sessão em segredo de justiça? Olha, doutor Felipe, a resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 135, ela diz o seguinte, no seu artigo 20, o julgamento do processo administrativo disciplinar será realizado em sessão pública e serão fundamentadas todas as decisões, inclusive as interlocutórias. Parágrafo 2º, para o julgamento que será público, então ela insiste a resolução e a sessão será pública. Eu estou pedindo isso, Excelência, com base no artigo 1º.
no parágrafo 1º, em determinados atos processuais de julgamento, poderá, no entanto, ser limitada a presença das próprias partes e a seus advogados, ou somente a eles, desde que a preservação da intimidade não prejudique o interesse público. É só a acessibilidade do tribunal que eu estou requerendo. Bom, eu posso submeter a questão à apreciação do pleno, mas o meu entendimento, pelo menos, vem sendo feito de natureza pública, né? O meu entendimento como relator é igual de Vossa Excelência, não tem necessidade de sessão pública, não. Alguém mais quer se manifestar? Eu acompanho Vossa Excelência. Ok. Ok, então será pública mesmo. Doutor Felipe, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Senhor presidente, mas será que é possível? É necessário fazer a sustentação? Devido ao voto do relator? O voto foi disponibilizado e acho que todos tiveram acesso. Eu acho que não é necessário, eu não sei. Mas não há votação exposta ainda, pelo menos eu não estou vendo aqui. Onde é que... Mas alguém pode se antecipar, se acompanha o relator, não, né? Eu, pelo menos, acompanho. O voto foi disponibilizado desde ontem, de meio-dia, à noite foi que... Não sei que alguém discorde. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, Desvaldo Saraiva, foi? Eu já encaminhei o voto acompanhando o relator, inclusive eu peço a juntada dele agora. E, ao final dele, eu faço uma sugestão no sentido de que seja observada, e não sendo acolhida a nossa posição, no caso, a posição do relator, que seja observada a recomendação 21/2015 do CNJ, que apregou, e eu tive a oportunidade, enquanto corregedor, estava lá nisso aí, a possibilidade, como diz a ministra Nancy, né, a recomendação 21, de fugiu agora, de um acordo, a possibilidade de abrir uma conciliação, não é, entre a parte com a matéria em si. Eu digo, transpondo essa ideia ao caso presente, sendo bem tênue a linha que separa o eventual gestão societária, entre aspas, de um mero exercício de direito de sócio cotista, também entre aspas, e sem a notícia de grave prejuízo à administração, penso ser a diretriz proposta pela recomendação a 021/2015 CNJ, bastante a solução da querela. Aí conclui, destaque, acompanha o relator para julgar improcedente a reclamação. E não sendo essa a posição a prevalecer, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de se ofertar o requerido termo de reajustamento acima ali abaixo. Essa prática, depois de 2015, foi muito exercitada pela Corregedoria, não só envolvendo magistrados e juízes, de sorte que a proposição contida no meu voto, o qual peço juntada, está agora externada. Pela resolução do CNJ, a defesa tem direito, claro, à sustentação, a não ser que o doutor Felipe abra mão, mas se não, é direito a... Senhor presidente, diante pelo que eu vi, o voto é pela improcedência da representação, eu abro mão da sustentação oral. Presidente. Pediu a palavra. Pois não. Eu agradeço ao embaixador Saraiva pela essa primeira intervenção, mas a portaria que eu recebi, como foi feito pelo corregedor no processo administrativo, como a portaria de Vossa Excelência, instaurar processo disciplinar em face de Javas Antônio Bezerra, com fundamento no artigo 8º, parágrafo único, combinado com o artigo 14, cap, antes da resolução 135/2008 CNJ, tendo em vista condutas merecedoras de apuração disciplinar por ter violado em tese o previsto no inciso 8º do artigo 35 da Lei Complementar Federal 3579, LOMAN, no tocante à legalidade ou ilegalidade da licitação ou inelegibilidade, isso é outro processo à parte, está sendo apurado pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. Nós estamos apurando só se houve alguma transgressão, ele, como magistrado, foi processo ou a advocacia administrativa ou interesse que ele fez como sócio cotista da empresa, que foram ouvidas várias testemunhas. A doutora Sandra foi quem fez a instrução
no primeiro grau, foram ouvidos governador, ex-governadores, ex-secretário, quatro eles, inclusive um promotor que tem o mesmo programa idêntico ao doutor Chavas, certo? E se chegou à conclusão que nenhuma transgressão disciplinar ele cometeu, certo? As testemunhas foram nisso, várias testemunhas, foram feitas várias diligências, certo? E a conclusão que esse relator chegou, que não resta caracterizado, pois que o magistrado Java Bezerra, pelos fatos trazidos aos autos, tenha faltado com seu dever de manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Artigo 35, 8º da LOMAN, diferentemente, impede que sua atuação se mostre em conformidade com os deveres impostos ao Estatuto. Ante o exposto, diante da caracterização da infração disciplinar imputada ao magistrado Java Bezerra, voto pela improcedência do processo administrativo disciplinar, determinando, por conseguinte, o seu arquivamento dos autos. Pronto. O tocante ao contrato, à ilegalidade, não está sendo apurado em autos separados. É como voto, excelência. Doutor Felipe já disse que abria mão da sustentação. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, doutor. Para aclarar a questão, sem criar celeuma nem absolutamente nenhuma discussão, principalmente com o meu dileto e querido colega desembargador Amaury Moura, mas o artigo 20 da resolução diz que o presidente e o corregedor terão direito a voto. Então, só para aclarar, se julgou da última vez assim ou assado, porque não há, é só uma questão de admissibilidade, a função do corregedor. E eu me lembro que todos os casos aqui, o corregedor tem votado até para aclarar algumas questões, mas fica resolvido dessa forma. Se quiser também eu ler o voto, são 30 laudos, está pronto aqui. Ok. Então, vamos escolher os votos. Desembargador relator, desembargador expedito, desembargador João Rebouças. Sem discrepância, senhor presidente. Acompanha o relator. Desembargador Saraiva já manifestou-se. Quer acrescentar mais alguma coisa, desembargador Saraiva? Estou acompanhando o relator, mas propondo, se não for a tese absolvida, que seja praticada a conciliação nos moldes da resolução 21/2015 do CNJ. Pois não. Desembargador Dilermando Mota. Eu voto com o relator, excelência, sem nenhuma discrepância. O relator. Desembargador Ibanez Monteiro. Com voto ao relator, presidente. Com o relator. Desembargador Glauber Rego. Acompanho o relator, senhor presidente. Com o relator. Desembargador Gilson Barbosa. Com o relator, presidente. Acompanho o relator. Desembargador Cornélio. Eu também acompanho o relator. Li o voto, está bem fundamentado e acompanho. Acompanho o relator e este presidente também tem direito a voto nos termos da resolução e acompanha o relator. Então, são 9 votos, salvo engano. Se tiver equivocado, o Márcio corrige. Senhor presidente, eu gostaria de votar e acho que a desembargadora Judite... Sim, está certo. Eu peguei a sequência depois do desembargador Expedito. Esqueci que tinha que... Aí vi que desembargador Amaury e desembargadora Judite não iam votar. Esqueci do desembargador Cláudio Santos, que só tem ele para votar. Né? Judite também. Não, ela firmou suspeição, desembargador Judite. Foi? Tá bom. Foi. É só o desembargador Cláudio. Pode votar, acompanho o relator, senhor presidente. Então, são 10 votos, salvo engano. 10 votos acompanhando o relator pela improcedência e arquivamento do processo administrativo disciplinar. Ok? O 3 da pauta administrativa é um processo administrativo em que recorrente Corregedoria Geral de Justiça, requerido primeiro ofício de Açu, Antônio Rivanildo de Carvalho. Aqui é o seguinte, desembargador Amaury era o corregedor e, numa decisão sua, à época, ele entendeu que o senhor Antônio Rivanildo de Carvalho tinha praticado infração disciplinar
por descumprir dever legal, etc. E estaria, em princípio, sujeito à perda da delegação. Dessa decisão do desembargador Amaury, a parte entrou com pedido de reconsideração, o senhor Antônio Rivanildo. E o desembargador Dilermando, agora já o novo corregedor, julgou, diante do exposto, faça-se nova remessa, siga jus, acompanha as razões da decisão número tal, não vislumbrando motivos para reconsiderá-la. Ou seja, não reconsiderou a decisão. Então, aqui apenas é para procedermos ao sorteio, para ver quem vai ser relator deste processo contra o tabelião lá do primeiro ofício de Açu. Doutor Por Deus... Bom dia. Tribunal também, pronto, vamos lá, vamos ao sorteio. Lembrando aí que quem tem processo e não pode ser incluído nesse sorteio. Bom dia a todos e a todas. Proceder o sorteio da mesma forma da sessão passada. Não constarão no sorteio o desembargador Dilermando, corregedor, desembargador Vivaldo, presidente, desembargador Expedito, que já é relator de um disciplinar, desembargador Amaury também, e desembargador Gilson. Foi o último sorteado, desembargador Gilson. Então, 5 não podem participar do sorteio. Exato. Vamos participar do sorteio. Desembargadora Judite, desembargador Cláudio, desembargador João Rebouças, desembargador Saraiva, sobrinho, desembargador Amilcar Maia, desembargador Vigílio Macedo, desembargadora Zeneide Bezerra, desembargador Ibanez Monteiro, desembargador Glauber Rego e desembargador Cornélio Alves. Desembargadora Judite Nunes. A relatora do processo será a desembargadora Judite Nunes. Bom, processo administrativo era um só. Agora, expediente, Márcio. Nenhuma, excelência. Não tem. Sugestões para... A presidência também não tem sugestões, nem propostas. E indicações e propostas dos demais desembargadores. Desembargador Amaury, indicações e propostas? Não tenho, excelência. Tem. Desembargadora Judite? Também não tem, excelência. Desembargador Cláudio Santos? Então, presidente, acompanhando aí a preocupação do expedito, eu queria saber de Vossa Excelência qual é a previsão, a mudança para o novo prédio, qual é a previsão? Desembargador, a informação que eu tenho da engenharia é que a empresa conclui ao final de setembro, nos últimos dias de setembro. Daí vem mais alguns dias para algum ajuste e tal. Inclusive, quando ela concluir lá nos primeiros dias de outubro, nós vamos, uma coisa que nós percebemos, e nós já falei com a engenharia, e vai ser providenciada uma porta de comunicação entre o gabinete e a assessoria, que não tinha. Mas isso aí vai ser providenciado logo no início de outubro. E, em seguida, começam algumas mudanças. Me parece até que a engenharia será o primeiro, né, para ficar lá dentro controlando tudo. E, em seguida, a corregedoria também deve ser das primeiras, porque a gente precisa reformar o prédio, o TRE. E eu acredito que aí vem os outros departamentos, setores. Eu acredito que os gabinetes dos desembargadores, eu penso assim, que serão os últimos, né? Quando já tiver tudo já bem organizado, no final de outubro, por aí. Acredito que a gente tem condições de se mudar. Ok?
Ok, obrigado. Nossa. Desembargador Expedito. Excelência, primeiro eu quero agradecer a boas-vindas, Vossa Excelência, como também parabenizar, agradecer a doutora Berenice, né, pelo bom trabalho que fez à frente do meu gabinete nesses 30 dias de férias. Pois não, Excelência, fica no seu registro. Desembargador Rebouças. Sem proposição, presidente. Desembargador Saraiva. Mantenho, presidente. Desembargador Amilcar. Senhor presidente, queria propor um voto de pesar, Excelência, pelo o falecimento do senhor Zé Ari, que, se não me falha a memória, quem gostava de rádio, ele era narrador esportivo, mas principalmente porque ele é pai de um servidor da casa, Cláudio Marinho. Pois não. Todos aprovam? Aprovado à unanimidade, com a comunicação à família. Desembargador Dilermando Mota. Não tem proposição, senhor. Desembargador Virgílio. Sem proposição, presidente. Desembargador Ibanez Monteiro. Sem proposição, presidente. Desembargador Glauber Rego. Sem proposição, senhor presidente. Desembargador Gilson Barbosa. Sem proposição, presidente. Desembargador Cornélio Alves. Também não tenho proposição. Nada mais, ninguém tem mais nada em mesa para julgar, então, agradecer a presença de todos, desejar saúde e um bom final de semana. Muito obrigado a todos.